Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa aula gravada especialmente para mulheres, para apoiar vocês na rotina certa. Como que você pode alinhar os seus dias ao seu ritmo natural, parar de se estressar e produzir com mais leveza. Vamos lá? Bom, eu separei esses tópicos para a gente conversar hoje. Então, nós vamos falar de cronotipo, que é um fator que muitas pessoas ainda não conhecem, mas que determina em quais períodos do dia nós somos mais ou menos ativas, de acordo com o pico de produção da nossa melatonina, tá? Então, a gente vai entender o que é o cronotipo, os três principais tipos de cronotipo, o impacto do desalinhamento biológico na nossa vida e como que a gente pode usar o cronotipo ao nosso favor. Vamos juntas? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Tamiri Silva, sou a mamãe da Alice, adoro a dança e o movimento corporal. E quando eu não movimentava esse corpo, quando eu não cuidava dele com a devida atenção e conexão, eu adoeci de diversas formas. E uma delas foi o desenvolvimento de crise de ansiedade. Então, em 2019, eu tive crise de ansiedade, fiz psicoterapia, cheguei a usar a sertralina e o que me ajudou a desmamar da sertralina foram os movimentos que eu fiz em todas as áreas da minha vida. Então, cuidando da minha alimentação, deixei de comer muita coisa que era ansiogênica, cuidando do meu corpo, porque eu não treinava o meu corpo, não movimentava esse corpo, tinha muita energia parada, então isso também me ajudou. Cuidei também dos meus relacionamentos, aprendendo a colocar limites saudáveis nas relações importantes da minha vida e também cuidar da espiritualidade. E todos esses movimentos é justamente o que eu ensino hoje para as mulheres que me acompanham, para as mulheres que eu desenvolvo, né? Então, é o que eu chamo de saúde integrativa, cuidar do sono, da mente, do corpo, da alma, tá? E claro, eu não atuo sozinha em todas as frentes, eu tenho os meus parceiros, aliados, né? Então, nutricionistas, psiquiatras, fisioterapeutas, sempre quando eu olho para o meu cliente, eu olho de uma forma integrativa, holística, considerando esses aspectos e eu encaminho para que esses especialistas possam apoiar no trabalho complementar, tá? Eu já sou psicóloga há 15 anos e eu sou especialista em sono e saúde mental para mulheres. Eu atuo focada na terapia cognitiva comportamental aplicada à insônia e também na inteligência sistêmica relacional. Eu sou fundadora também da Integra Psicologia, Saúde e Bem-Estar, é a minha empresa, onde eu ofereço todos os meus serviços e produtos. Eu também sou líder da comunidade de mulheres por uma vida livre e leve. Lá eu ensino de forma gratuita às mulheres todos esses princípios de saúde integrativa, tá? E, inclusive, você está convidada a fazer parte desse movimento. Eu também sou palestrante e treinadora para empresas, então eu atuo fortemente com programas contínuos de saúde mental para capacitar os colaboradores nas competências necessárias para se manter empregáveis e também na vida, tá? É preparação nas competências para o mundo do trabalho e para as nossas relações, tá? Tem um trabalho muito forte também na prevenção, né, do assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, porque eu também sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho pelo Mackenzie, tá? Eu sou coautora de 2 livros, um deles é esse que vocês estão vendo aí na tela, que é O Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, e também escrevi um livro com outros colegas sobre relacionamentos. O nome do livro é Vicioso ou Virtuoso, Duas Formas de se Relacionar. Então, esse tema relacionamentos eu estudo já há uns 3 anos na minha vida, é um tema que muito me interessa e que eu integro muito no meu trabalho. Então, eu me habilitei como terapeuta de inteligência relacional, inteligência sistêmica, e para mim não existe cuidar da saúde mental sem a gente olhar para as relações que estão atuando ali de pano de fundo que interferem sim no nosso estado de adoecimento e fracasso. Então, eu ensino as mulheres a identificar como que ainda os emaranhamentos que a gente tem com a nossa família de origem, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com a nossa família, interferem diretamente nos nossos resultados de saúde, de relacionamentos e de finanças, tá?
Eu já estou no digital há 5 anos, educando as pessoas, principalmente as mulheres, com estratégias cognitivas e comportamentais, tanto para vencerem a ansiedade quanto a insônia e também as dependências, tá? Relacionais, dependências, né, de álcool, vícios de modo geral, tá? E eu ensino aquilo que eu também aprendi, por isso que eu apliquei e por isso que faz tanto sentido para mim, tá? Então, hoje, qual que é o meu objetivo aqui com vocês? Ensinar vocês a entenderem como que o cronotipo influencia o sono, a energia, o humor, a produtividade e também como respeitar o próprio ritmo biológico ajuda muito a reduzir o estresse e a ansiedade. Ajuda também no equilíbrio das emoções e a melhorar a saúde mental e saúde física, tá certo? Então, será que Deus ajuda só quem cedo madruga? Já ouviram essa frase? Será que todo mundo tem que acordar às 5 da manhã para ser altamente produtivo? Não, isso não é verdade. Tudo vai depender do seu cronotipo, tá? Então, o problema não é a falta de disciplina que muitas vezes você tem, não é a sua procrastinação, mas é o seu corpo sinalizando para você que de repente você está acordando num horário que não é o ideal para você, você está indo dormir num horário que não é o ideal para você, tá? Então vamos entender que tudo isso está relacionado ao seu cronotipo, tá? E o que que é então, Tamires, o tal do cronotipo, essa palavrinha difícil, né? O cronotipo nada mais é do que a sua predisposição natural para dormir, para acordar, para produzir, para comer e para ter picos de energia em determinados horários do dia, tá? Então, se você é matutina, o seu pico de energia está mais concentrado nas primeiras horas do dia, no bloco da manhã. Se você é vespertina, você tem mais energia e disposição no bloco da tarde e da noite. E tem as pessoas que são intermediárias, que são aquelas que se adequam facilmente a qualquer realidade imposta, tá? São os flexíveis. Bom, curiosidade para vocês: 25% da população é vespertina, 25% da população é matutina e 50% da população é intermediária. Então, eu tenho o teste aqui do cronotipo e se essa aula fizer sentido para você, pode me chamar depois no privado, que vai ser uma honra poder contribuir, te dando esse teste de presente para que você descubra qual que é o teu ritmo natural e readeque a tua vida ao teu ritmo natural, tá? Então, essa predisposição, gente, ela é controlada pelos ritmos circadianos. Então, imagine que nós temos um relógio interno de aproximadamente 24 horas, que regula o sono, a nossa temperatura corporal, o nosso humor e também as nossas funções metabólicas. E quando a gente dorme, a gente tem a oportunidade de recarregar esse relógio e acordar de uma forma reparadora, né, restaurada e começar de novo. Isso ocorre quando a gente está alinhada. Quando nós não estamos alinhada com esse relógio interno, começa a aparecer os problemas. Quais são eles? Estresse, ansiedade, irritabilidade, tá? Então, para encurtar essa história, o cronotipo nada mais é do que a maneira como o seu corpo conversa com o tempo, tá? Então, em quais períodos do dia eu tenho mais energia, em quais períodos do dia eu tenho menos energia, tá certo? Então, vamos lá. Quais são, então, os 3 principais tipos de cronotipos? Já adiantei para vocês, né? Vamos falar do perfil matutino, que é o meu perfil, né? Então, as pessoas matutinas, elas têm uma preferência por acordar naturalmente entre 6 e 7 da manhã. Elas sentem muito sono já por volta das 9, 10 horas da noite. Por quê? O nosso pico de produção de melatonina, que é o hormônio do sono, ele ocorre entre meia-noite e 1 da manhã. Então, isso significa que dormir muito depois desse horário é uma negligência com o nosso corpo. É passar muito por cima dos nossos limites. Quando eu não sabia disso, eu tinha muitas oscilações e isso afetava diretamente na produção da ansiedade e do estresse do meu corpo e da minha mente, tá? Então, as pessoas matutinas, elas rendem melhor nas primeiras horas do dia e preferem tarefas mentais pela manhã. Aqui, né, o que é importante? Para quem for matutino, concentre treinos, atividades que demandam mais energia, mais esforço no bloco da manhã.
tá? E aquilo que é mais automático, você deixa para tarde e para noite, tá certo? Essas pessoas, elas têm mais regularidade de sono e menos risco de ansiedade relacionada à privação de sono. A dificuldade é que a gente tende a perder energia já no final do dia e pode se sentir muito esgotada à noite. Eu aqui, né, quando dá 8 horas, eu já me sinto muito cansada. Então, para mim, o ideal é que toda, né, a minha parte de treino, de trabalhos, aconteçam no bloco da manhã. Então, as manhãs são o nosso tesouro. Protejam as suas manhãs, tá? E evite os compromissos noturnos longos. Cultive o hábito de dormir cedo. Pois bem, se você é indiferente, faz parte dos 50% da população, você tem uma preferência por dormir por volta da meia-noite e acordar entre 7h30 e 8 horas. O seu pico de produção de melatonina ocorre perto das 3 da manhã. Isso quer dizer que ir dormir muito cedo para você não funciona. Você vai ficar na cama fritando feito um bife, virando de um lado para o outro e não vai rolar, tá? Você vai demorar mais tempo para dormir e você vai criar um aprendizado para o seu cérebro que cama é lugar de frustração. Então, entender o seu cronotipo ajuda a você, inclusive, escolher a janela ideal de sono para você. Se você vai meia-noite, se você vai 10 horas, né? Que horas você vai e que horas você sai da cama, entende? Essas pessoas, elas conseguem se adaptar mais facilmente aos horários sociais, com mais facilidade. Então, trabalhar de dia, né, ou de noite, para elas é mais tranquilo se adequar. São pessoas que mantêm a energia mais estável ao longo do dia e é o tipo mais comum na população, tá? São pessoas que costumam lidar melhor com a mudança de rotina. E a dica terapêutica é: mantenha os horários consistentes e respeite pausas entre as atividades, tá? Então, tenha momentos de descompressão, faça blocos de tempo de foco, de entrega e também faça pausas para o relaxamento, tá? E o equilíbrio é sua força, mas também é o seu desafio, porque às vezes você pode ser flexível demais e o cérebro humano gosta e precisa de rotina e de repetição para estabilizar. Então, ficar oscilando muito, os horários de ir para a cama, saída da cama, horários de refeições, vai gerar ansiedade e estresse também na tua mente e no teu corpo, tá certo? Bem, o perfil vespertino, que corresponde a 25% da população, assim como o matutino, são as mulheres que costumam ir dormir entre 2 e 3 da manhã e acordam entre 9 e 10 horas, quando é possível, né? Se você, de repente, né, trabalha CLT e tem que entrar às 8, você tem que acordar cedo, às vezes 5, 6 da manhã. Só que isso está te estressando, sabe por quê? Porque o pico de produção da melatonina ocorre às 5 da manhã. Então, imagina você ter que acordar bem no horário onde o seu organismo está no pico de produção de melatonina. Você vai acordar irritadíssima, você vai acordar chata, você vai acordar não com a bateria social lá embaixo. Por quê? É o horário onde o teu ritmo, seu relógio interno está mais produzindo melatonina, que é o hormônio do sono. Então, fazer o movimento contrário de te colocar para se expor, para conversar, para levantar, para interagir, é uma violência, entende? E, claro, muitas pessoas, por não conhecerem e por não terem essa liberdade de escolher em que horas que elas podem trabalhar, elas vão ter que se sacrificar e pagar um preço por isso, tá? Então, essas pessoas de perfil vespertino, elas rendem melhor à tarde e à noite. Elas têm mais energia e criatividade nesse período. Eu já atendi muitas mulheres que tinham o perfil vespertino, não sabiam e se forçavam a acordar cedo e tentavam se forçar a treinar de manhã, não funciona. Aqui, gente, o ideal, treinos, atividades que exigem muito esforço, concentração, é no bloco da tarde e da noite, tá? E também não adianta ir dormir muito cedo, não adianta deitar cedo, porque você vai ficar fritando e se esforçando para o sono chegar. E o sono não é um processo que acontece com esforço, ele é um processo que acontece com relaxamento, tá? Quando então você é forçada a acordar cedo,
você vai acumular privação de sono. E isso vai gerar o quê, gente? Cansaço crônico, dificuldade de se concentrar, maior consumo de cafeína, oscilação de humor e maior vulnerabilidade à ansiedade, tá? Então, a dica terapêutica aqui é: não se culpe por não funcionar melhor em outros períodos, tá? Você funciona melhor à noite e tá tudo bem. Então, não fique se cobrando de funcionar melhor durante o dia, tá? Então, vá ajustando gradualmente os seus horários, pratique também a higiene do sono e evite se comparar. Cada pessoa é única e respeitar o seu ritmo vai te ajudar muito, tá bom? Mas então, qual que é o impacto do desalinhamento biologicamente falando, tá? O que acontece então no nosso corpo, na nossa mente, quando a gente vai para esse lugar de não respeitar o nosso ritmo biológico natural? Nós vamos viver o chamado jet lag social, que gera desequilíbrio hormonal, então tanto na melatonina, quanto no cortisol, quanto na serotonina. Vai gerar irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça, fadiga e ansiedade, desorganização emocional, queda da nossa imunidade. Quando a gente força o nosso corpo a funcionar fora desse relógio, ele vai nos cobrar em forma de estresse. Então, lembra que eu falei? O estresse é sempre quando você força a sua capacidade produtiva. Você está se forçando a funcionar num horário que não é o ideal para você. Então, mulher, dentro da sua realidade, ajuste o mais rápido possível para que você possa adequar a sua rotina ao seu ritmo natural, tá? E aí, algumas pessoas me perguntam, Tami, o nosso cronotipo pode mudar? Ele pode sofrer variações. Todo mundo tem um cronotipo que é o ritmo natural, tá? É biológico, é individual. O que vai fazer esse cronotipo oscilar é o seu estilo de vida, são os seus hábitos. Então, rotina de sono, né? Se você tem horários de dormir e acordar consistentemente, isso pode adiantar ou atrasar levemente o seu ritmo, tá? Então, por exemplo, se você é vespertina, mas você se forçou por anos a trabalhar acordando às 5 da manhã, o seu cronotipo vai sofrendo ali interferências, você vai se adaptando àquela nova realidade, só que isso a custo de estresse e de ansiedade, tá? Quando a gente se expõe à luz pela manhã, adianta também o nosso relógio. O cérebro ele entende que exposição à luz é igual a acorde, desperte, dia, e falta de luz, noturno, escuro, é igual a noite. Então, imagine que à noite você está lá em contato com televisão, com celular, as luzes brancas, né, todas acesas. O que você está educando o teu cérebro? Acorde, fique em alerta. E isso não é bom, porque à noite é o horário do cérebro já estar se acalmando e relaxando, tá? Atividade física, dependendo do horário que você faz, você pode condicionar e estressar o seu corpo também, tá? Então, para quem é vespertino, é legal sim treinar mais tarde, mas respeitem um intervalo de até 4 horas antes de ir para a cama o treino, tá? Porque o treino ativa muito a gente, então treinar muito perto do horário de ir para a cama não é legal, tá? Enfim, é um pouco disso que faz o cronotipo ser modificado. E aí, então, como é que você pode usar o seu cronotipo ao seu favor, mulher? Já falei algumas coisas aqui, né? Mas então, só reforçando, as pessoas que são matutinas concentrem decisões, tarefas criativas no bloco da manhã, tá? Aquilo que exige análise, esforço, energia, bloco da manhã. Para quem é intermediária, você consegue alternar entre manhã e tarde, fazendo pausas mais conscientes ali, momentos de descompressão, para relaxar, tá? Então, pausas, por exemplo, faça blocos de foco de 30 minutos, pausa 5 minutos, relaxa, se alonga, respira e volta. Vespertinas, realizem tarefas analíticas à tarde e criativas à noite.
respeite os sinais que o seu corpo dá. Então, tá com fome? Pare e vai comer. Não passa por cima disso, tá? Tá cansada? Pare e vai descansar. Geralmente, né, as mulheres fortes, resistentes, elas passam muito por cima dos seus limites. Então, tô cansada, vamos produzir, aí depois eu faço isso. Não, gente, o movimento precisa ser o contrário, respeitar o que o seu corpo está pedindo. Se ele está com fome, dá comida para ele. Se ele está cansado, dá descanso para ele. Se ele quer dormir, dorme. Respeite a sua necessidade de pausar. Para a gente conseguir ouvir o que o nosso corpo quer nos dizer, a gente vai ter que pausar, aprender a pausar e respeitar. Primeiro, aprender a pausar para ouvir o que o corpo está pedindo. Segundo, decidir ouvir e obedecer o que o corpo está pedindo, tá? Crie também rotinas de desaceleração noturna. Então, 1 hora antes de dormir, deixe as luzes baixas. Opte sempre pelas lâmpadas mais amarelas para o quarto, tá? Faça exercícios de respiração. Então, a respiração, gente, ela é um detox e ela ajuda muito a estabilizar o nosso sistema nervoso, nos ajuda a se regular com facilidade, tá? Voltar para o controle. Então, respirem, inspirando 4, segurando 2 e soltando pela boca em 6. É a respiração diafragmática que desarma o estresse e a ansiedade que está atuando ali no seu sistema nervoso, tá? Então, vocês podem fazer esse tipo de respiração uns 3 ciclos, uns 4 ciclos, até que você se sinta estável, tá? Então, ó, inspira 4, segura 2, solta 6. Tem a respiração quadrada também. Você pode inspirar 4, segurar 4 e soltar 4. Então, no meu trabalho, eu treino muito também essas sequências respiratórias com os meus clientes para que eles voltem ao controle, assumam o controle e estabilizem o sistema nervoso. E passem a ser, né, pessoas reguladas emocionalmente. Isso aqui nos ajuda muito a cumprir um pilar que ajuda no sono, que é a mente relaxada, tá? Então, gente, ajustar o ambiente é super importante. Luz natural tem que ser de manhã. E à noite é luzes mais amareladas, o mínimo de luz possível e menos contato com tela, tá? E durma com propósito. Entenda que sono é essencial para a regulação emocional. Sem sono, você não vai ter controle dos seus impulsos, estabilidade, calma. Então, dormir é o primeiro passo para a sua saúde mental. Entenda isso e saia na frente, porque muitas pessoas ainda não entendem a importância do sono para a saúde mental. Na nossa formação de psicologia, inclusive, a gente estuda muito pouco sobre sono. Por isso que eu fui me especializar depois na psicologia do sono, porque eu via e comecei a entender, né, que todos os meus clientes que tinham ansiedade, depressão, burnout, sempre tinha problemas de sono associado e nós não tínhamos ferramentas suficientes para potencializar os resultados dessas pessoas. Então, a psicologia do sono, gente, ela ajuda demais na correção da rota para a saúde mental, tá? E tá mais do que comprovado. Sem sono, sem saúde mental. Então, indo já aqui para o final, quero te convidar a ter um compromisso com o seu corpo. Ouça o que o teu corpo está pedindo para você. Se conecta aí agora. Seu corpo está pedindo o quê? Pausa, descanso, desaceleração, se alimentar, dormir. O que é que esse corpo está pedindo, tá? A gente só consegue ouvir o nosso corpo quando a gente está conectada com ele e se permitindo um momento de relaxamento, tá? E é para entrar nesse modo, a gente pode usar as respirações, inclusive, para voltar a habitar no próprio corpo. Percebam como respirar nos faz voltar a habitar no corpo e não andar mais como uma pessoa desintegrada. Cabeça para um lado, coração para o outro, útero para o outro, tá? Então, esse é o convite. O seu corpo sabe o que você precisa, mulher. A ansiedade ela vai nascer quando você tenta ser quem você não é, até nos seus horários de sono. Então, quando você se força a querer dormir mais tarde do que o seu corpo pede, quando você se força a querer dormir antes do que o seu corpo está pedindo. Agora você já sabe, e agora você tem
uma responsabilidade sobre o que você sabe. Eu falo que perceber exige de nós uma tomada de decisão. Perceber sem decidir não muda nada nos seus resultados, mas quando eu tenho uma percepção de um conteúdo rico como esse e eu tomo uma decisão em cima disso, tudo pode mudar, tá bom? E o meu convite é que a partir de hoje você escolha viver no seu tempo com mais leveza, com mais respeito, com mais presença, tá certo? Agora, talvez você ainda não saiba o resultado, né, do seu cronotipo, porque você nunca tenha feito o teste, mas se você quiser fazer o teste, me chama lá no meu WhatsApp, no privado, que eu vou te mandar o teste, você vai fazer e você vai começar a pensar em como ajustar a sua rotina dentro desse material, tá? Então você vai ter essa aula mais o teste para te auxiliar nessa vida mais leve, nessa vida mais conectada, tá? Ajustando aí as atividades que consomem mais energia no período em que você é mais produtiva. Esse é um tipo de recurso justamente para te ajudar a redefinir as bases da sua vida, readequando, até se você é CLT, colocando aquelas tarefas que exigem mais energia, desempenho, no bloco de tempo onde você é mais produtiva. Você vai ver como a sua produtividade vai aumentar, tá? Porque não é, no final das contas, não é sobre fazer mais, é sobre fazer com mais conectada com o seu auge de produtividade, tá? O equilíbrio ele começa quando você respeita o seu tempo e o seu limite interno. Mulher, gratidão pelo teu tempo. Eu falo que tempo, dinheiro e energia a gente deve escolher muito bem com quem usar. E você escolheu usar o seu tempo aqui comigo hoje. Então, gratidão por isso. Eu desejo do fundo do meu coração que você aplique essa sabedoria na sua vida e que você tenha melhores resultados de saúde, de relacionamento e de finanças. Aqui estão os meus contatos, então o meu e-mail, o meu Instagram, o meu LinkedIn e o meu WhatsApp. Fico aqui à disposição, foi uma honra servir vocês. Nos vemos na próxima aula. Um beijo. Tchau!